Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos falar do benefício de incapacidade temporária, que é o campeão, né, de solicitações, tanto do INSS como na Justiça Federal. Ele teve seu benefício negado, não sabe quais são os recursos que você tem para reverter a situação. Nós vamos lhe demonstrar tudo, trazer informações aqui atualizadas. O também chamado auxílio-doença, né, que antes da reforma da Previdência era esse nome. A partir da reforma da Previdência que passou a ser chamado de benefício de incapacidade temporária. Ele é um benefício que é um seguro previdenciário devido a algum problema, por exemplo, de saúde ou um acidente, né, que não seja uma deficiência, uma lesão ou uma doença que vai incapacitar total e permanentemente esse segurado para a sua função ou para qualquer outro tipo de função. Então, ele serve como um seguro. E ele tem direito, esse segurado, a partir dos 15 primeiros dias, né? Que ele passa, por exemplo, num médico, pega um atestado médico, ficou afastado da empresa durante 15 dias. A partir do 16º dia é que se dá a entrada no INSS para se ter o benefício de auxílio doença, tá? Nós vamos falar aqui com um nome antigo, que fica bem mais fácil para você entender. Também existe uma portaria, a portaria número 32, que permitiu que esse benefício de auxílio-doença, ele fosse concedido sem a necessidade de realização de perícia. Por quê? Devido ao acúmulo que estava tendo dentro do INSS com pedidos, o INSS não estava conseguindo remarcar ou marcar perícias para esses segurados. Então, ficava muito tempo, muito demorado, às vezes 4, 5, 6 meses, esse segurado ficava, por exemplo, sem rendimento, aguardando uma perícia. E não tinha nada garantido, porque ele pode passar pela perícia e o perito achar que não existe nenhum tipo de incapacidade e indeferir, negar o benefício. Então, houve muita reclamação, houve muita gente correndo na justiça, houve então essa abertura nessa portaria, tá? De número 32, que você pode conseguir sim o auxílio-doença sem a necessidade da perícia presencial. Mas como se faz isso? Bem, em primeiro lugar, nós sempre falamos aqui da importância do portal Meu INSS. Se você ainda não tem instalado no seu PC, no seu notebook ou mesmo o aplicativo no seu smartphone, nós temos um vídeo aqui que nós explicamos de uma maneira muito simples como você pode fazer essa instalação e utilizar esse aplicativo, que é muito importante. Você consegue fazer pedido de perícia, pedido de reconsideração, requerimentos, enviar documentos, entrar com recursos, acompanhar andamento, né, do seu pedido de benefício, resultados de perícia, motivos, por exemplo, de uma recusa, né, que o perito não encontrou a incapacidade, o que ele está alegando, porque você precisa saber, nesse caso, para você poder recorrer, né, da decisão do perito. Então é muito importante. A partir do momento que você tem o portal Meu INSS instalado, você vai fazer o login. Quando o INSS demorar mais de 30 dias, por exemplo, para lhe marcar uma perícia, isso acontece muito em localidades afastadas, você pode enviar toda a documentação que você tem que comprove a sua incapacidade através do portal, não precisa nem comparecer na agência. É claro que o documento deve estar digitalizado, né, pessoal? Ele deve estar dentro do seu computador, um arquivo. E você envia essa documentação em 10, 15 dias, o INSS libera para você o auxílio-doença pelo período de 90 dias, tá? Prorrogáveis por mais 90, caso não seja tempo suficiente para você se recuperar. Então, quando estiver vencendo, por exemplo, esses 90 dias e você ainda não se recuperou, você pode fazer uma solicitação de mais 90 dias, tá? O direito ao benefício de incapacidade é todas as pessoas que estão inscritos dentro do regime geral de previdência social, tá? Tanto você que está, por exemplo, no período de graça, muita gente não sabe o que é. Período de graça é aquele que você foi demitido da empresa, mas você tem como seguro no INSS ainda 1 ano, 12 meses de garantia que, se caso acontecer algo com você e você não arrumou um trabalho e sofrer um acidente, você pode sim ainda usufruir dos benefícios do INSS, tá? Outro caso que deixa as pessoas com muita dúvida são com relação a doenças. A carência existe, tá? No mínimo de 12 contribuições para você manter a qualidade de segurado. Agora, existem algumas doenças que elas não necessitam de carência, tá? Por exemplo, a tuberculose ativa, a hanseníase, a alienação mental, a esclerose múltipla, a hepatopatia grave, a neoplausia maligna, a cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson,
a espondiloartrose anquilosante, a nefropatia grave e o estado avançado da doença de Paget, a síndrome da doença imunológica adquirida, que é a AIDS, e a contaminação por radiação. Então você não precisa, no caso, por exemplo, ter 12 contribuições pagas para você ter direito ao benefício quando se trata desse tipo de doença, tá? São doenças aí que já geraram muitos benefícios dentro do INSS, são conhecidas pelos peritos. Se você é portador de alguma dessas doenças, o perito vai lhe conceder o benefício com certeza, tá? Existe a possibilidade também que você tem que prestar atenção, você que está empregado, nós sempre falamos, existe o auxílio doença de espécie 31. Esse auxílio, ele refere-se a acidentes que não têm ligação, por exemplo, com a sua atividade dentro do trabalho. E existe o 91. O 91 é o acidente, é o auxílio doença previdenciário. Quer dizer o quê? Ele tem relação com as suas atividades dentro do trabalho. As empresas, muitas vezes, elas falam que fazem confusão. O que elas fazem? Houve um acidente dentro do trabalho, mas elas identificam como se fosse o 31. Para quê? Para livrarem-se do quê? Dos encargos, porque existe a responsabilidade da empresa. Então, todos os direitos desse segurado, dentro do espécie 91, eles são negados. Se, por exemplo, a empresa colocar ali que foi um acidente de qualquer natureza, que não foi relacionado aí a função. Nesses casos, é possível se pedir a correção, tá? Você pode ligar para o INSS ou mesmo através do portal Meu INSS, fazer um requerimento solicitando que se modifique. Por quê? Porque senão você vai ter todos os seus direitos trabalhistas, por exemplo, depósito de fundo de garantia, tudo isso você não vai ter direito. E a empresa, se você conseguir comprovar que a empresa foi negligente em fornecimento, por exemplo, de equipamento de segurança, ela forçou você a ultrapassar o seu horário e você já estava esgotado. Tem vários pontos, você pode procurar um advogado e entrar com um processo na Justiça Civil, tá? Independente do INSS. Agora você tem que comprovar, como nós sempre falamos, tudo que você fala, né? Seja um acidente de qualquer natureza, você tem que comprovar numa perícia do INSS ou numa perícia judicial. Caso for uma negligência da empresa, você também tem que comprovar. E como faz isso? Através de laudos, através de documentação, através de testemunhas, tá? Que é muito importante, que podem afirmar que realmente a empresa não forneceu um equipamento para você. E existem casos de trabalhadores aí segurados que chegam a perder um membro, braço, perna, né? Ficam cegos. Muitos desenvolvem, por exemplo, a contaminação com a radiação, ela é uma coisa horrorosa. Por quê? Porque ela pode provocar um câncer, uma metástase no corpo, é uma coisa assim. Eu não sou médico, mas a gente já viu muitos casos relacionados a isso, tá, pessoal? Então fica bastante esperto quando se diz em auxílio doença com relação a acidente de trabalho, tá? As empresas, elas fazem sim esse tipo de coisa para não assumirem. Agora, o valor do auxílio doença, né? Bem, esse trabalhador que vai se afastar por 15 dias, depois entra para o INSS, ele não tem muita perda. A média é 91% do seu salário que ele vai continuar recebendo, tá? Diferentemente, vocês veem pela aposentadoria por invalidez, que depois da reforma da Previdência, caiu para uma renda aí de 60% que esse segurado tinha, né? Enquanto estava na ativa. Então, quando perguntam, qual é a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez? Né? Porque tem muitos segurados de auxílio-doença que querem converter o benefício. Nós já falamos, presta bastante atenção, tá? Porque infelizmente acontece aí essa perda que é muito grande. Inclusive nós comentamos em vídeos anteriores, muitas vezes segurados que estão de auxílio-doença estão pedindo alta no INSS por conta própria para retornar à empresa para voltar a ganhar aí o 100%, né, o valor total do seu salário, porque estão sentindo falta e não estão conseguindo sustentar as suas famílias. Colocaram aqui nos comentários com relação a pessoa ganhar menos de um salário mínimo. Pessoal, isso não existe, tá? Se for 60%, quem ganha um salário mínimo, entrou na justiça, moveu um processo, aí saiu a aposentadoria por invalidez, o salário aqui fora, na ativa, era 1.500,
não vai passar para 60%, porque já é o mínimo. Né? Pessoal, não precisa ficar desenhando as coisas também, né? Vamos prestar atenção. Eu tive uns 2 comentários aqui falando com relação a isso. Não pode ser mais baixo que o salário mínimo. Se o salário desse segurado já era, vamos colocar, o salário mínimo é 1.500, ele já ganhava somente um salário mínimo, ele aposentou por invalidez, ele vai continuar ganhando 1.500, porque o próprio nome já diz, salário mínimo. Difícil, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Existem esses tipos de diferença. Prestar muita atenção. Agora, dentro da perícia, né? Perícia preocupa todo mundo, principalmente quando se fala aí, chega uma convocação de quem já está recebendo o benefício e recebe aí uma convocação para o pente fino. Vocês sabem que vocês têm prazo para responder a essa convocação. 30 dias. Ou você entra pelo portal, meu INSS, ou telefona no 135 para marcar uma perícia. Caso você tenha a perícia marcada e você não possa comparecer, não deixe para avisar muito em cima da hora, porque muitas vezes eles não conseguem remarcar. E se você faltar na perícia médica, pode te causar um grande problema para você conseguir o seu benefício depois. Então, uns dias antes, você marca, pede para fazer uma remarcação. Importante para você não ter problema com o perito. Leve toda a documentação que você tiver demonstrando a sua incapacidade. O laudo médico, ele tem que ter o nome do segurado, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, tá? O CID da doença é muito importante. É uma lesão, é uma doença temporária. Peça para colocar no laudo ali aproximadamente qual vai ser o tempo necessário para a sua recuperação, para você poder voltar às suas atividades. É uma lesão total e permanente que te impossibilita, por exemplo, para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, peça também para especificar. Por quê? Porque muitas vezes você pode ter os seus direitos negados no INSS e, como nós falamos aqui no título do vídeo, você vai ter que conseguir esse benefício na justiça, tá? Na justiça você também vai ter que comprovar para o juiz, para o perito judicial, que essa lesão ela não dá a possibilidade de você continuar sustentando a sua família, as suas atividades de trabalho, e você vai precisar de um período para ficar afastado, recuperando-se. Nesse caso, você pode também pedir a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez, prestando atenção nas informações que nós falamos antes. A aposentadoria por invalidez, antigamente, ela era convocada, por exemplo, o segurado que recebia, a cada 2 anos para passar numa perícia. Então, você ficava um tempo longo sem passar por perícia. Isso mudou. Hoje em dia, o aposentado por invalidez, ele pode ter ganho o benefício na justiça aí há 1 mês, 2 meses atrás, e já ser convocado por uma perícia de pente fino. E muitas vezes, o próprio perito, tão pouco tempo esse segurado recebendo, depois de tanta dor de cabeça que teve na justiça, o perito cancela o benefício, ele cessa o benefício. Isso também nós estamos aguardando agora o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que tem um processo lá, que é o seguinte: para o INSS cancelar benefícios concedidos judicialmente, o INSS também vai ter que entrar na justiça. A maioria dos votos já são favoráveis aí para os segurados do INSS, né? Mas isso precisa ser oficializado, precisa ser publicado, para ser uma jurisprudência em todos os tribunais. Aí o INSS, com relação a benefícios concedidos judicialmente, vai entrar na justiça, quer dizer, vai haver um equilíbrio na balança, porque só o segurado perde, só o segurado que tem que correr atrás dos direitos, só o segurado que tem que fazer comprovação. Outra, o perito lhe maltratou, lhe xingou, foi negligente com você, faça uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. Se ele te ofendeu moralmente, entre com um processo em cima do perito. Claro que você vai ter que comprovar essa ofensa, que anda acontecendo demais no INSS, e peça danos morais. É um direito seu, meu amigo, minha amiga. O INSS não faz dinheiro, não é Casa da Moeda. O INSS sobrevive, e o pagamento de todo mundo que trabalha dentro do INSS, inclusive do perito, é você que paga, eu, qualquer trabalhador que paga. Tá? Eles são sustentados pelas nossas contribuições. Então, os seus direitos também são garantidos na lei. Da mesma maneira que nós temos que cumprir a lei, esses funcionários públicos, esse perito aí no caso, ele também está sujeito aí a punições por descumprir a lei. Tá? Fica essa dica para você. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que eu tenha sido claro, que a informação tenha ajudado. Dá um likezinho se gostou aí do nosso vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação,
para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você ganha, e é de graça, pessoal, não paga nada. Todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, você vai receber uma notificação, e pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema que está te tirando sono, que já está te incomodando há tantos dias. Então você só tem a ganhar. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos me acompanhando há muito tempo, interagindo, engajando no canal, incentivando o nosso trabalho. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, muita paz, harmonia, amor, esperança e prosperidade. É o que eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês aí que estão me assistindo. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.